Saudações pessoal, hoje eu vim trazer um conteúdo diferente. Vamos falar das origens do cálculo de incerteza. De onde é que veio, hein? Essa coisa toda que a gente faz em laboratório, de somar quadrados, multiplicar por derivadas e tudo mais. Hoje nós vamos falar de onde veio a lei de propagação de incerteza. Muito bem, vamos começar no seguinte raciocínio. Existe uma função f de x desconhecida para a qual se deseja calcular uma flutuação ao redor de um ponto. Então pensa numa função, olha aqui o gráfico. Pensa nessa função aqui que parece uma coisa, um polinômio de terceiro grau, né? Existe essa função e para um ponto arbitrário eu quero calcular como que se comporta, como que essa função se comporta ao redor desse ponto, né? Como é que é isso? Será que é mais reto aqui, é mais curva do que eu estou imaginando? Né? Como que se comporta essa flutuação ao redor de um ponto arbitrário? Para resolver isso, vamos sugerir usar a série de Taylor. Essa função é univariada, vamos usar a série de Taylor univariada. A série de Taylor é o somatório de n igual a zero até infinito de vários termos. Quais são esses termos? A enésima derivada avaliada no ponto A da função, dividida por n fatorial, que multiplica x menos a, que é esse valor arbitrário, elevado a n. Essa é a definição da série de Taylor. Só que eu não consigo trabalhar com infinitos termos, eu preciso truncar em algum lugar. Então vamos começar truncando a série de Taylor no primeiro termo. Ou melhor, no termo de primeira ordem. E aqui fica f de x, que é a função que eu estou querendo estudar, é igual a f de a, que é a função avaliada no ponto A, mais a derivada da função f de x com relação a x, eu só tenho essa variável x, então é ela mesma, vezes a diferença x menos a. Então, a série de Taylor truncada em primeira ordem fica dessa forma aqui. Ou seja, um ponto que flutua ao redor aqui, o comportamento da flutuação ao redor de um ponto arbitrário, pode ser descrito por esta aproximação de primeira ordem da série de Taylor, né, que é com base na primeira derivada. Ou seja, você dá uma liberdade aqui para ele flutuar ao redor desse ponto. Vamos adiante. Então, se essa expressão que eu cheguei, que é a função é igual à função avaliada naquele ponto A, mais a derivada da função com relação a x vezes x menos a, eu posso passar o f de a para a esquerda e fica dessa forma. Função f de x menos a função avaliada no ponto A, f de a, é igual à própria derivada da função com relação a x vezes x menos a. Fico com essa expressão. O problema dessa expressão é que só tem uma variável, x. Só que em laboratório você mede massa, volume, temperatura, correções, várias grandezas em laboratório. Então eu preciso de uma coisa com mais variáveis, eu preciso de uma função com mais variáveis. Vamos fazer o mesmo raciocínio agora com duas variáveis, x1 e x2. E agora o ponto de avaliação vai ser um vetor, A1 e A2, um vetor A maiúsculo, com as coordenadas A1 e A2, e as variáveis serão x1 e x2. Para isso, a expressão da série de Taylor é a mesma, porém agora eu vou pegar a função multivariada e vou subtrair o seu vetor A maiúsculo. E como é que fica isso? Truncando novamente a série de Taylor na primeira ordem, na aproximação de primeira ordem, para uma função bivariada, fica sendo a f da função é igual a f avaliada naquele vetor, mais a derivada avaliada no ponto A1 em relação a x1, que multiplica x1 menos A1, que é a coordenada primeira do vetor A, mais a derivada da função no ponto A2 com relação a x2, vezes x2 menos A2. Então essa expressão é a aproximação de primeira ordem para uma série de Taylor bivariada, para a qual eu quero descobrir como é o comportamento ao redor de um ponto, ou ao redor de uma região no espaço no qual se localiza a função. Vamos adiante. Então eu cheguei nessa expressão aqui, f da função, f, né, do vetor x0, da variável x0, digamos assim, coordenadas x1 e x2, é igual a f de a mais a derivada vezes x1 menos a1, mais a derivada com relação a x2 menos a2. Faça a mesma coisa, passe
a f de A maiúsculo para o lado esquerdo da equação. E você fica com o lado direito somente com as derivadas multiplicadas pelas diferenças, ou pelos deslocamentos que você está estudando dentro da flutuação. Agora, vamos chamar, veja bem, a diferença entre f de x0 e f de A de incerteza da função x0, ou seja, ela vai passar a se chamar u de x0. Por que é interessante isso? Porque você está estudando flutuação ao redor de um ponto, ou ao redor de uma região. Então você chama aquilo de incerteza, que vai ser sua dúvida no futuro, né? A flutuação que você está estudando é a incerteza daquela função, é uma medida da incerteza daquela função. Portanto, agora u de x0, que tem esse nome, que antes era a diferença aqui das funções, da função com relação ao ponto arbitrário que eu quero avaliar, ou o vetor, melhor dizendo, vai ser justamente a expressão que eu cheguei. Derivada, diferença, mais derivada, diferença. Isso porque as coordenadas são a 1 e a 2. Agora você pega essa expressão e eleva ambos os lados ao quadrado. Incerteza ao quadrado de x0 me parece que é alguma coisa relacionada à variância de x0. Por isso que a gente fala tanto em variância, né? Ou seja, incerteza ao quadrado. E a expressão ao quadrado aqui, como é que eu vou resolver? Ora, se você lembrar de produto notável, é alguma coisa muito similar a A mais B ao quadrado. Ora, A mais B ao quadrado a gente sabe que é ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes AB. E quando é isso aqui? Não é diferente. Veja bem. U ao quadrado de x0 fica sendo essa expressão ao quadrado, e fazendo o produto notável dessa expressão, você vai chegar em incerteza ao quadrado de x0 é igual à primeira derivada da função em relação à primeira variável, vezes a diferença x1 menos a1 ao quadrado, mais a derivada da função com relação a x2, vezes a diferença de x2 menos a2 ao quadrado, mais 2 vezes o produto das derivadas, vezes o produto das diferenças. Essa coisa está ganhando uma cara conhecida, e eu acho que você já viu essa cara. Vamos dar nome aos bois. Quem eu vou chamar de quê aqui? Essa diferença entre x1 e a1, x2 e a2, permita-me chamar de incerteza de x1 e incerteza de x2. Ora, então fica como sendo incerteza ao quadrado do x0 vai ser a primeira derivada, a derivada com relação à primeira variável, vezes a incerteza da primeira variável ao quadrado, mais a derivada da segunda variável, ou da função em relação à segunda variável, vezes a incerteza daquela variável ao quadrado, mais 2 vezes o produto das derivadas, vezes uma coisa que eu vou chamar de u de x1, x2. Permita-me chamar u de x1 e x2 de covariância entre as variáveis aleatórias x1 e x2. Agora você chegou na expressão da incerteza combinada x1 e x2. Que coisa interessante, eu acho que você já viu isso. Lei de propagação de incerteza, muito bem. A incerteza de uma função é a raiz quadrada de uma soma. Primeiro, o coeficiente de sensibilidade. Coeficiente de sensibilidade é a derivada, não é? Derivada da função com relação à primeira variável, que multiplica a incerteza da variável ao quadrado, mais a derivada da função com relação à segunda variável, x2, vezes a incerteza de x2 ao quadrado, mais 2 vezes o produto de quem? Dos coeficientes de sensibilidade daquelas variáveis, vezes a covariância de x1 e x2. Está vendo como a coisa acontece? Olha lá. Expressão da incerteza combinada para duas variáveis. É exatamente a expressão que nós chegamos. Mas e se eu quiser trabalhar com m variáveis, Fernando? Porque no laboratório eu tenho várias variáveis, eu não tenho só duas. Ora, reescreva a expressão para m variáveis. Fica sendo a incerteza da função é igual a raiz quadrada do somatório dos coeficientes de sensibilidade vezes as respectivas incertezas ao quadrado, que todo mundo conhece, que é a parte considerada independente, e a parte das covariâncias. 2 vezes o duplo somatório de todas as combinações possíveis de pares de variáveis. Você já viu essa expressão no GAN?
GAN 2012, página 21. A equação 13 torna-se concílio da equação 11b lá do GAN. Exatamente a expressão que eu cheguei, com a diferença que não tem a raiz e aqui tem o quadrado. Veja bem, nós arrancamos o fundamento matemático lá da série de Taylor para chegar na expressão da incerteza de medição que todo mundo usa. Olha que coisa bonita. E agora eu te pergunto, você vai continuar inventando fontes de incerteza ou você vai mexer na equação do mensurando, na função de medição, para que isso tenha fundamento matemático? O fundamento está aqui. Se você quiser inventar uma fonte de incerteza que não tenha na função aqui, ó, aí você está furando o fundamento matemático da lei de propagação de incertezas. Porque aqui diz, ou melhor, daqui se conclui que toda fonte de incerteza que for considerada num cálculo de incerteza deve haver uma variável xi associada a essa fonte de incerteza no modelo de medição. Isso é o que nós concluímos aqui. Por isso que eu defendo que não existe fonte de incerteza inventada, né? Toda fonte de incerteza tem que vir de uma grandeza que esteja prevista no modelo. Se ela é importante e não está prevista no modelo, você volte no modelo e ajuste o modelo. Porque o fundamento está aqui. Essas são as origens do cálculo de incerteza, ou melhor, as origens da lei de propagação de incertezas. A lei de propagação de incerteza nada mais é do que uma série de Taylor multivariada aproximada no termo de primeira ordem. Bonito isso, né? O que seria do meu trabalho sem chegar nessa expressão aqui? Muito obrigado pela atenção e até o próximo conteúdo.